De que forma o propósito da empresa, Hector, pode se tornar a força direcionadora, né, para vencer esses obstáculos, tanto externos quanto internos da organização? Bom, ao longo de minha carreira e de meu estudo, eu compreendi de que existe uma interseção entre três domínios que podemos entender que funciona a gestão das empresas familiares. Estos dominios pueden se construir a través de una parte que podríamos llamar un primer dominio, que es operacional, un segundo que es interior a él, que es emocional, y un tercero que es interior aos dois, que podríamos llamar de existencial. No primeiro domínio, no operacional, poderíamos situar todos aqueles instrumentos e ferramentas que nós conhecemos amplamente e que são divulgados pela maior parte das organizações, tais como gestão, governança, liderança, marketing, conselho de família, etc. No domínio emocional, nós nos encontramos com factores referentes às emoções que as empresas estão vivendo. Por exemplo, angústia ou ambição, conflitos, exatamente. E no terceiro domínio, que é o existencial, é importante encontrar um alinhamento entre o propósito da organização e o propósito de vida das pessoas que estão gerindo essa organização. O que às vezes se pensa é que você, instalando uma boa governança, tem resolvido o problema de crescimento da empresa e estabiliza ela definitivamente. Na nossa reflexão e no nosso estudo, nós compreendimos que essa instalação é fundamental, porém não é suficiente. Por quê? Porque existe, como le disse, um segundo domínio, que é o emocional e que tem uma parede permeável, vamos chamar assim, com o primeiro. Nesse domínio emocional, que poderíamos chamar de how, ou seja, como, existem coisas tais como a qualidade dos relacionamentos, a ambição, a conjuntura familiar, os desejos, a inveja, medo, compaixão, amor, solidariedade, rivalidades fraternas entre primos, agregados, ressentimentos e rancores, história familiar, compromisso, competição, conflitos, frustrações, comunicação, todos esses fatores estão incluídos dentro desse domínio emocional. Ou seja, já extrapola as questões operacionais, como você mencionou, Hector. Mais que extrapola, influencia. Perfeito. E frequentemente influencia no sentido adverso. Quer dizer que você pode investir muito em um sistema de governança perfeito, com excelentes regras, com excelentes organizações, com excelentes determinações de autoridades e de funções, mas o domínio emocional não tratado pode funcionar como uma força adversa a todo esse investimento que você fez no lado das ferramentas operacionais. Mas a coisa complica um pouco mais, porque dentro desse domínio emocional existe um outro, cuja parede também é permeável, e que se chama, ou o que nós chamamos, o domínio existencial, que poderia se entender como respondendo à palavra why, ou seja, por que fazemos isso? Esse porquê é fundamental, porque com ele nós vamos a conseguir lidar com em grande esforço que envolve o círculo operacional de implantação, de dedicação e de mudança de cultura, e também com as forças, às vezes adversas, que estão dentro do domínio emocional. Esse domínio existencial, o why, é o que faz uma convergência entre o propósito de vida pessoal e o propósito da empresa. Por isso que é tão impactado nas empresas familiares. Exatamente. E nós nos encontramos nas empresas familiares que esse domínio existencial, ou seja, o propósito, ele tem muitas facetas. Você tem o propósito do fundador, tem o propósito dos sucessores, tem o propósito das pessoas que trabalham na empresa, da alta gerência, dos operadores, e todos são propósitos que são particulares e, porém, às vezes podem ou não estar alinhados com o propósito definitivo. Mas ainda, o próprio propósito de uma pessoa, por exemplo, do fundador, pode e deve mudar ao longo de sua história.
Às vezes, as empresas familiares são fundadas com um propósito muito imediato que é de sobrevivência da família ou de prover a família. Mas à medida que ele tem sucesso e que a empresa cresce, esse propósito se vai transformando em um propósito mais elevado. Agora ele quer influenciar o mercado, ele quer ter um papel semelhante ou até superior aos seus competidores. Posteriormente, quando chega uma idade avançada, o propósito dele é não desaparecer e permanecer na empresa e às vezes não dando lugar para que novas ideias e novas gerações se integrem nesse mesmo conjunto. Portanto, esse propósito individual já vimos que vai mudando e também deve mudar o propósito geral da companhia. Por quê? Porque ela está citada no ambiente e o ambiente ele muda. Há mudanças tecnológicas, sociais, políticas, situações especiais de conflitos externos que podem afetar o ambiente. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixe seu like para transformar esse conteúdo o mais relevante para todos.